Agora, para continuar nossa série, eu vou ensinar uma outra tipo de navegação, que é a navegação do Tab Button Navigator, né? Que são botõezinhos que vão aparecer aqui embaixo, tá? A estrutura é basicamente a mesma. A gente vai utilizar o Navigator Container também, tá? Porque ele é um container. Aí a gente vai mudar o quê? A gente vai trocar aqui nosso import de criação aqui de navegação. Eu vou retirar esse import aqui e vou retirar essa constante. Eu vou colocar então a importação do button tab, né? Então aqui o button tab e eu vou pegar aqui o import, né, do button tab também. Vai ficar aqui o import do button tab. Aqui ele também vai pedir algumas dependências, né, do button tab. Como a gente já instalou o stack nesse projeto, as outras dependências ele não vai pedir, né? Mas se você não instalou ainda, vai fazer a primeira vez o button tab, você vai ter que instalar aquele monte de dependência. Aqui eu vou adicionar, né? Ele já detectou. E é o que muda agora? Que muda que onde eu estava usando o Stack Navigator, eu vou passar a usar o Tab Navigator. Tab, 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 Tab e Tab. O resto segue a mesma lógica que eu expliquei no vídeo anterior, né? No vídeo de stack. Só que a diferença é que agora eu ganhei botõezinhos personalizados aqui embaixo. Ó. Os botõezinhos aqui embaixo ficam mais fáceis para trabalhar. Então eu tenho aqui, ó, 3 botõezinhos que são justamente os botõezinhos da navegação. E o nosso menu de navegação aqui em cima, ele continua funcionando normalmente, ó. Eu posso clicar aqui, produtos, ó, ele continua funcionando. A diferença é que eu tenho aqui, né, a navegação aqui embaixo. Uma dica legal do Tab, né, é que a gente consegue personalizar esse botãozinho aqui, ó. A gente consegue fazer um componente específico para ele. Então, eu vou clicar aqui na pasta de componentes e vou criar aqui um novo arquivo chamado botãotab.js. Nesse botão tab, eu vou colocar todo o código que eu desejo para utilizar no meu botão. Então aqui, por exemplo, ó, eu fiz um CSS inline, né? Coloquei aqui inline, mas eu gosto, para ficar bem separadinho, eu gosto de usar aqui o objeto do style sheet. Por quê? Porque eu consigo controlar melhor, né? Para mim é mais ficar mais visual, ó. CSS recebe stylesheet.create, aqui abro um objeto e aí eu colo todo esse código aqui, ó, aqui dentro e coloco aqui como botão, né? Eu uso aqui. Então eu venho aqui e substituo para css.botão. Como já foi falado, o inline ali vai funcionar normalmente, mas, né, como eu gosto mais assim, porque fica mais separado, ó, eu acho que polui menos a tela, né? Aqui também eu estou usando uma nova opção de botão, chamado Totable Opacity, né? É um botão que ele fica opaco quando você bate o dedo na tela. E aí tem algumas coisas interessantes aqui para a gente conversar. Primeiro que existe aqui agora um objeto que passa pela construção, né, da função como parâmetro, é o chamado children. O children é tudo que fica dentro da tag. Então, eu tenho aqui a tag de abertura e eu tenho a tag de fechamento. Tudo que vai aqui dentro é o children, né, que são filhos, os filhos, ok? E nós temos o onPress. Por quê? Porque lá na nossa parte de stack eu vou passar para dentro dele, eu vou passar para dentro do botão toda a mecânica do clique aqui nesse botão, que é nativo. Esse botão é um botão nativo. Então eu tenho que obrigatoriamente ter esses dois itens. Porque esse children vai fazer com que eu manipule o valor que eu quero aqui, ó, onde está escrito produtos, né? Eu vou poder trocar, eu vou conseguir alterar. E o onPress vai garantir que o clique aqui, né, vai funcionar normalmente. Então, como que eu ativo isso? Eu vou lá na parte dos stacks, né? E aqui na tela de login, por exemplo, eu posso alterar, posso fazer a alteração para que eu consiga de uma forma
alterar o botão, né, exclusivamente esse botão aqui, por exemplo, do CEP, né? Eu vou alterar aqui o do CEP. Então eu vou criar mais um atributo aqui chamado de options, né, que eu vou passar algumas opções. E aí eu vou mandar aqui, né, dois objetos aqui. Um deles vai ser o tab bar button, que esse aqui é justamente o que eu tô querendo editar. E aqui eu tenho que passar uma função. E essa função, obrigatoriamente, eu tenho que passar as propriedades junto. Porque as propriedades, elas fazem parte desse cara aqui, ó. Nós vamos passar essas propriedades, tanto a componente, a name, a onPress, a children, exatamente isso que a gente vai passar. Então eu preciso colocá-la aqui como parâmetro, porque eu vou inserir dentro da função de set, dessa maneira aqui. E, então, o que eu faço agora? Eu uso a tag botão tab, que foi o componente que eu criei. E aí eu tenho que fazer aqui uma passagem de parâmetros global, onde eu uso um objeto com os 3 pontos. Os 3 pontos eu estou passando para dentro dessa função todas as propriedades, né, que existem no Py, que seriam as propriedades daqui, ó. Então, o onPress, o children, todas desse cara aqui, ó, estão indo para dentro desse cara aqui, através desses 3 pontinhos aqui e o parâmetro props que eu selecionei aqui dentro, ó. Dessa forma, eu garanto que eu vou conseguir, né, passar o onPress lá para dentro. E aí o que eu vou fazer também? A gente tinha configurado um children. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, entre as duas tags, a de abertura e a de fechamento, vai para dentro do shield. Então, eu vou colocar assim, tela do CEP, né? Porque eu estou personalizando aqui a do CEP. Eu manipulo o texto que vai aparecer ali no botão. E aí, esse erro é muito claro, né? Clássico, botão tab não está definido. Import botão tab from, né? Daí eu vou buscar ele, ponto barra, componente, botão tab. Dessa forma, então, eu tenho aqui, ó, o botão, tá faltando alguma coisa aqui, deixa eu ver. O que faltou aqui é, não podemos usar objeto aqui. Nós temos que usar parênteses, porque a gente está trabalhando com tela, com o resultado de tela. Então, ó, percebam que agora, ó, eu tenho o botão aqui, ó, diferente. Eu posso fazer isso nos outros options também, deixando cada botão com a sua cara personalizada, com o seu ícone, né? Só colocar um ícone aqui dentro, por exemplo, né? Ou já colocar direto lá no componente, né? Mas eu não recomendo, por isso que a gente usa o children. O children, ele passa como parâmetro, né? Já deixa bonitinho, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar lá na nossa tela de produtos. Eu vou pegar o ícone do feeder, aqui ó, que eu utilizei, que é a lupa, né? E aí eu vou passar aqui pro nosso botão tab. Aliás, vou colocar aqui na nossa tela do app. Vou colocar o import. E aqui dentro eu vou passar o ícone, né? Que eu vou pegar aqui no produtos também, que o ícone é esse carinha aqui, ó. Peguei aqui o ícone, Ctrl C, colo aqui dentro do botão e eu vou mudar de search para home, né, para ser uma casinha. Vou reduzir o tamanho para 15, para ficar menorzinho, e coloquei ele com uma cor branca, né, porque o fundo do nosso botão ali, ele tá, e o tela CEP tá aqui, ó, né. Eu achei que ainda ficou um pouco feio, porque o texto tela CEP tá grande. Então eu venho aqui no botão, no componente, cadê o componente? Botão tab, e vou fazer colocar aqui, né, dentro do children, eu vou colocar um objeto do tipo, eu vou usar um text aqui, e vou colocar uma classe, não, vou colocar um style css.texto. Vou reduzir, aqui não vai dar certo porque o ícone tá vindo junto. Aí eu teria que fazer sem o ícone aqui dentro. Mas eu posso alterar, vamos ver se eu consigo alterar todo. Color, 2 pontos, FFF. Ah lá, beleza. Assim todo o texto que entrar aqui no children já vai receber a corzinha branca, ó, e o ícone vai ficar em cima. Legal. Eu vou também dar uma diminuída na fonte, aproveitar que eu tô aqui. Font size,
2 pontos, eu vou colocar 8. Ah lá, assim fica bem mais bonito. Então eu tenho um botãozinho personalizado. Então eu tenho padding, tenho rádios, tenho algumas configuraçõezinhas aí do botão do Tab Buttons.